Olá, tudo bem com você? É uma alegria estarmos de novo aqui para termos uma conversa, um bate-papo com o meu amigo, pastor Eleazar Domini. Nós vamos conversar sobre história da igreja hoje. E ambos somos apaixonados por esse assunto. Na verdade, eu tenho até um livro aqui que foi o meu TCC do curso de jornalismo e depois transformou num livro da Casa Publicadora Brasileira, recentemente lançado aí em segunda edição. É um livro que me trouxe muita alegria escrever, especialmente porque eu tive contato com pioneiros, descendentes de pioneiros, com documentos. Eu creio que eu devo ter lido praticamente tudo, ou quase tudo, que existe aí sobre a história da Igreja Adventista no Brasil. E foi realmente muito apaixonante, como eu disse. Eu cresci muito em minha experiência espiritual como adventista, tendo contato com essas histórias. Pastor Eleazar e eu somos apaixonados por essa história do adventismo. Nós vamos falar aqui sobre livros como este aqui, por exemplo, um clássico, A Mão de Deus ao Leme. A CPB lançou recentemente uma segunda edição, ok? Então você pode adquirir, está ali à disposição no site da CPB, cpb.com.br. Tem outro aqui também que eu li faz muitos anos já, esse aqui já está descontinuado, né, que é o História do Adventismo, de Marvin Maxwell. Então você perceber como a gente tem gosto parecido, né? Lá nos anos 90, né? 80 para ele e 90 para mim, que eu vim para a Igreja Adventista nos anos 90. A gente já lia coisas parecidas aí. Será que ele tem esse aqui? Vamos ver. Olha aqui, da Unaspress, Portadores de Luz. Esse é um livrão aqui muito bom, e acho que ele tem também, deve estar olhando na estante ali agora. Ali atrás, na estante. Tem lá, né? Richard Schwartz e Floyd Greenleaf. Floyd Greenleaf, o mesmo autor daquele outro livro sobre a igreja na América do Sul, né? Tem aqui também outro livro muito interessante do Dr. George Knight, que é Em Busca de Identidade, da CPB também, o desenvolvimento das doutrinas adventistas do sétimo dia. Mais um aqui, também do George Knight, Uma Igreja Mundial, da CPB também. Tem. E por aí vai, né? Tem muita coisa, muito material, e vale a pena estudar, conhecer isso aí, saber realmente como que o movimento adventista ele despontou no mundo, sua história, para perceber realmente como a gente se encaixa na profecia, como povo remanescente, como Deus tem conduzido, e como escreveu o pastor Enoque de Oliveira, nesse livro aqui, que nós já mostramos, né? A Mão de Deus ao Leme. Deus tem o leme nas mãos. Pastor Enoque de Oliveira, brasileiro, ele trabalhou vários anos na Associação Geral da Igreja Adventista Sétimo Dia, foi um dos primeiros, né, brasileiros a ocupar um cargo ali administrativo na sede mundial da igreja. E esse livro aqui é simplesmente fantástico. Além de ser um livro sobre história, ele também é muito pastoral. O pastor Enoque, ele extrai lições espirituais dali, coisas que nós temos que aprender diretamente ou por contraste, né? Dos erros que os pioneiros, alguns cometeram, das apostasias também, ele é muito transparente aqui nesse livro, fala de apostasias, pessoas que abandonaram a fé, por quê? E o que nós temos que fazer para nos mantermos firmes no caminho da verdade. Antes de passarmos aqui para o primeiro bloco da nossa conversa de hoje, cujo tema é Kellogg, Wagoner, Jones, a história se repete. Pastor Eleazar, sua saudação aí para os amigos do seu canal, porque esse vídeo aqui vai para os dois canais, né? Michelson Borges e Fala Sério Pastor. Seu abraço aí para o povo que está nos assistindo. Olá, tudo bem? É muito bom estarmos juntos aqui, né, Excelência? Outra vez para falarmos de mais um assunto aí teológico, assunto importante. História da igreja também é uma paixão, como você falou aí, é uma paixão nossa. Nós realmente gostamos muito desse tema. E eu espero que você que está aí do lado de lá assistindo possa crescer com o vídeo de hoje. Nós vamos apresentar algumas coisas que talvez você ainda não conhecia acerca da história destes três homens, não é? Então nós vamos falar um pouquinho de bastidores. Eu aproveito até para mencionar também uma literatura, esse livro aqui, olha, essa revista, na verdade, a Parousia, Minneapolis, 120 anos depois, da Unaspress. E é um material, assim, fantástico, falando sobre a conferência mais, eu diria, mais badalada da Igreja Adventista, sem sombra de dúvidas, a conferência de 1888 é a mais famosa da nossa igreja. Então, eu já fiz um vídeo, 1888, Minneapolis, alguma coisa assim, você pode procurar aí no meu canal, Fala Sério Pastor. Já aproveito para pedir a você que se inscreva aí no canal Fala Sério Pastor, também no canal do pastor Michelson Borges, se você ainda não é inscrito lá. Então, eu acredito que hoje vai ser uma bênção. Vamos lá, Excelência, vamos lá. Amém, amém. Pastor Eleazar, vamos fazer uma oração, né? Antes do nosso estudo aqui. Nós veremos aqui temas muito importantes, solenes. Eu diria assim, quem sabe se você que está nos assistindo aí agora é um adventista novo na fé, está há poucos anos na igreja, louvado seja Deus por sua decisão.
mas olha, é importante conhecer a nossa história, é importante, o apóstolo Paulo mesmo, lá em Hebreus capítulo 13, ele fala que nós devemos conhecer a história dos nossos pais espirituais, imitar a fé que eles tinham, e inclusive a forma como eles morreram, ou seja, morreram crendo na esperança, na fé que eles tinham. Então nós temos respaldo bíblico, e muito mais, claro, naquilo que Ellen White escreveu, né, porque ela diz assim, que ao recapitularmos a história passada, né, nós só temos motivos realmente para agradecer a Deus, porque ele tem conduzido esse movimento. Textos em que ela diz que a Igreja de Deus, embora débil e defeituosa, com suas falhas humanas, ela é a menina dos olhos de Deus. Então, conhecer a nossa história é algo realmente importante para que nós possamos realmente saber por que estamos aqui, por que pertencemos a esse movimento e que, com todo o respeito que temos pelas demais igrejas e organizações, não é uma igreja a mais, é um movimento profético que tem uma missão específica neste mundo, tá bom? Vamos então orar. Pastor Eleazar, pode fazer oração para começarmos aí a nossa conversa especificamente? Vamos sim. Nós te agradecemos, Senhor nosso Deus, pelas tuas bênçãos, te agradecemos por tuas providências em nossa vida. E agora, Senhor, nós estamos juntos aqui mais uma vez, eu e o pastor Michelson Borges, para nós estudarmos um pouco de um assunto tão importante. Nós vamos falar sobre a história da igreja, olhando para trás, vendo os exemplos do passado, exemplos de homens que foram usados pelo Senhor, mas que em algum momento desviaram-se do caminho, abandonaram a fé, saíram do barco. Pedimos ao Senhor que nos abençoe nesta live, neste nosso vídeo, para que as pessoas que assistirem possam olhar para estes exemplos e perceber que podem ser diferentes, que, de fato, mesmo a história se repetindo ainda hoje, nós podemos tomar um rumo diferente em nossa vida e olhar para estes exemplos do passado como exemplos a não serem seguidos. Ajuda-nos, Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Kellogg, Waggoner e Jones. O que esses três homens têm em comum? Muita coisa, tanto boas quanto ruins. Os três eram brilhantes, os três eram estudiosos da Bíblia, de outras áreas, no caso de Waggoner e Kellogg, os dois eram médicos, né? Jones, apesar de ser um autodidata, era uma pessoa brilhante também, estudou muita coisa, se destacou também na defesa pela liberdade religiosa. Enfim, homens brilhantes, mas que também tiveram um momento triste na sua trajetória, na sua biografia. Ela ficou manchada, porque os três apostataram. Os três, em algum momento, abandonaram a igreja adventista, os três abandonaram a fé na palavra de Deus. E isso realmente é o que talvez mais os identifique como parecidos, né? E por que nós resolvemos, então, nessa nossa conversa aqui, nesse vídeo, escolher três histórias tristes? Eu podia começar, quem sabe, usando histórias da Bíblia, né? Nós temos também na Bíblia histórias de sucesso e de fracasso registradas, né? Por exemplo, Sansão. No finalzinho até se voltou para Deus, mas a vida foi uma tragédia. Nós temos Saul, que foi, certo ponto da vida dele para frente, só uma tragédia mesmo. Nós temos Judas, nós temos aquele amigo de Paulo também, que o abandonou no meio do ministério. Demas, me abandonou, né, amou mais o mundo. Então a Bíblia, tanto quanto a história do Adventismo, registram histórias de sucesso e de naufrágio, para que nós possamos, como já dissemos aqui, nos espelhar naquilo que deu certo e aprender por contraste daquilo que deu errado. Então, aqui está o nosso propósito de estudar essas três vidas, além do que Kellogg, esse doutor médico brilhante, John Harvey Kellogg, você talvez conheça os sucrilhos Kellogg's, né? Mas não é. Ele inventou o negócio aí dos flocos de milho, mas o irmão dele é quem criou uma empresa de alimentos. O Dr. Kellogg foi mais para a área médica mesmo. E o irmão dele, ele investiu nessa questão de alimentos, fábrica de alimentos, indústria de alimentos, e enriqueceu. Ficou realmente muito rico. Hoje os sucrilhos Kellogg's e outros produtos dessa marca aí são conhecidos mundialmente. Infelizmente, os dois brigaram a certa altura da vida e acabaram terminando, realmente morrendo sem se reconciliar. É uma história bem triste também nesse aspecto, mas enfim, não é o que nós vamos conversar hoje, não tem a ver com sucrilhos, né? Por mais gostosos que sejam. A questão é com o Dr. John Kellogg mesmo, um médico brilhante, um médico que não só foi um grande cirurgião, mas como também criou muitas patentes, né? Ele desenvolveu equipamentos médicos, inclusive lá nos Estados Unidos, né, em Battle Creek, ali no estado de Michigan, há uma vila histórica. Eu estive visitando aquele local em 2014. Fui lá pesquisar sobre a história da igreja, inclusive isso me ajudou muito ao escrever o livro Os Bastidores da Mídia, é outro livro. O livro A Chegada do Adventismo ao Brasil, e visitando ali
lugares históricos, e tendo como guia ninguém menos do que o pastor Alberto Tim. Doutor Alberto Tim é um dos... ele é um associado lá do White State, né, diretor associado do White State na Associação Geral, na Sede Mundial da Igreja. Por muitos anos ele lecionou História da Igreja também aqui no NASP, no SALT, né, enfim, um grande homem de Deus e um grande acadêmico conhecedor da história da Igreja. Então eu quero mostrar para vocês agora, nós vamos agora exibir para vocês um pequeno vídeo. Eu fiz essa filmagem lá quando estávamos em Battle Creek. O pastor Tim faz ali em 2 minutos e um pouquinho uma geral, né, falando sobre a cidade, sobre Kellogg, sobre algumas crises que aconteceram ali. Então você vai assistir esse vídeo agora e depois nós vamos prosseguir aqui traçando a biografia de Kellogg e em seguida vamos conversar um pouquinho sobre Wagner e Jones. Kellogg, só mais um detalhezinho antes de soltarmos aqui o vídeo, ele protagoniza uma crise teológica, ideológica, filosófica, que é conhecida, e é conhecida assim porque Ellen White a chamou assim, de apostasia alfa. E ela diz que haverá o ômega, né? Se teve o A, vai ter o Z, o ômega da apostasia antes da volta de Jesus. Portanto, é muito importante realmente conhecermos os meandros do que foi realmente essa apostasia alfa. Depois do vídeo, nós vamos conversar sobre isso. Battle Creek foi o centro do adventismo por várias décadas. Aqui nós tínhamos o tabernáculo de Battle Creek. A construção não é original, foi reconstruído em 1924, mas nós tínhamos mais para lá, depois do outro lado da rua, a Associação Geral, a Review, subindo aqui o sanatório de Battle Creek. Essa parte mais imponente, grande, foi no período que Kellogg era o proprietário do sanatório. A igreja já havia perdido e ele expandiu ainda mais. De frente estava o colégio de Battle Creek. Essa concentração de instituições e de famílias adventistas aqui era algo que Ellen White não concordava. Ela dizia que nós tínhamos que nos espalhar para pregar o evangelho em diferentes lugares. Mas além de concentrar instituições e famílias adventistas, se concentravam problemas e fofocas, e até mesmo heresias. Dado a essa situação, em fevereiro de 1902, o sanatório de Battle Creek queimou. Mas, por sua vez, Kellogg não se abalou e simplesmente decidiu construir um novo sanatório muito mais imponente do que aquele. E, para isso, ele decidiu publicar um livro sobre saúde intitulado Templo Vivo, The Living Temple. E ali ele apresentou algumas de suas ideias panteístas. No final daquele ano, quando o livro deveria ser publicado, a Review pegou fogo. E, consequentemente, o livro não pôde ser publicado, mas ele avançou, publicando de qualquer maneira. Esse é um lugar onde nós aprendemos que vitórias nós podemos alcançar em nome de Deus se estivermos ligados a Ele. Mas quando não seguimos a orientação profética, nós podemos incorrer em desastres como ocorreu aqui. Dali para frente, a partir do início do século XX, a igreja foi mudando, ou relocalizando as suas instituições para diferentes lugares. Por exemplo, o colégio de Battle Creek foi para Barren Springs, onde hoje temos a Andrews, a Associação Geral para Washington, a Review and Herald para aquele lado também, o ponto de gravitação, ou núcleo gravitacional da obra médica foi transferida, o núcleo foi transferido para o sul da Califórnia. Como você viu aí, então, Battle Creek realmente é uma cidade bem pequena, mas bastante significativa para a história do adventismo. Aí você está vendo algumas fotos agora de locais assim especiais, né? Você vê aí, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, que atendeu ao incêndio lá na editora Review and Herald. Você viu por quê, né? Eles resolveram, insistiram em publicar um livro panteísta de Kellogg com o título The Living Temple, ou seja, o Templo Vivo. Um livro com ideias totalmente contrárias àquilo que os adventistas ensinam com base na Bíblia. Ellen White advertiu de que não fizessem isso, mas por algum motivo
a administração da editora insistiu nisso. Quando as chapas de impressão estavam prontas, o prédio pegou fogo. E um desses bombeiros que foi acionado ali, que foram chamados para apagar o incêndio, disse depois o seguinte: estranho, porque quanto mais jogávamos água naquele prédio, mais parecia que o fogo inflamava, parecia que estávamos jogando gasolina. Olha que coisa. Então essa foto aí dessa corporação é do Corpo de Bombeiros que atendeu o incêndio ali da Review and Herald. Bem, você está vendo aí também algumas fotos da Vila Histórica, que fica ali também, próximo, né? Ali há casas daquele tempo ainda, como a casa de Ellen e Tiago White, né, a casa original, a primeira casa em que eles moraram, uma casa pequena, que o Tiago ampliou para acomodar os filhos e tal. Ali você também pode ver um pequeno museu, onde estão peças, roupas, artefatos, enfim, da família White, de outros pioneiros, e também há um setor ali que mostra realmente como Kellogg era brilhante. A bicicleta dele, olha só a foto aí, a bicicleta dele, ele era um cara que realmente vivia a reforma de saúde, né? Então ele praticava esportes, praticava exercício físico, né? Vivia realmente esses ensinamentos. Aí há um setor, né, dedicado à personalidade de Kellogg. Enfim, como eu disse, foi um homem que realmente se destacou em muitas áreas, como cirurgião, como inventor, como médico e tudo mais. Pastor Eleazar, o que mais que você sabe aí sobre esse grande médico, John Harvey Kellogg? O Dr. Kellogg, ele veio de uma família humilde, né? O Dr. Kellogg, ele vem de uma família humilde, o pai dele perdeu a esposa e perdeu depois a filhinha, né, a irmã do Dr. Kellogg, quando ele ainda era criança, e ele meio que ficou assim revoltado com a medicina na época, porque a doença da irmã dele poderia ter sido tratada de maneira muito fácil, e o médico deu um remédio para ela, para verme, e ela estava com outro problema, e ela faleceu assim com convulsões terríveis, e aquilo deixou ele assim muito chateado, né? E mais tarde ele vem se tornar um grande médico. O seu pai muda-se para Battle Creek, e de lá, então, vai despontar, ele conhece a mensagem do advento, o filho dele, o John Harvey Kellogg, se une à igreja adventista, e ele vai, então, estudar medicina, ele estuda numa boa escola e volta para lá para, então, exercer a sua profissão. Ele era brilhante. Aqui no livro A Mão de Deus ao Leme, quando fala sobre o Dr. Kellogg e assim as cirurgias que ele fazia, a maneira como ele se dedicava ao trabalho, chega a mencionar que antes dele havia um médico que tinha um recorde de 116 intervenções cirúrgicas, era o Dr. Tite. Ele tinha 116 intervenções cirúrgicas sem nenhuma perda. Era comum em torno de 10 a 15%, aliás, de 15 a 20% das intervenções cirúrgicas no período pós-operatório, as pessoas então virem a óbito. Mas esse doutor Tite, ele conseguiu fazer 116 intervenções cirúrgicas e sem perder nenhum paciente. E esse recorde foi quebrado pelo aluno dele, o doutor John Harvey Kellogg, que conseguiu 165 operações abdominais sem nenhum registro de óbito. E ele chegou a fazer mais de 22 mil cirurgias ao longo da vida, né? O Dr. Kellogg chegou a fazer mais de 22 mil cirurgias. Ele era conhecido por a sua maneira de fazer a sutura, né? Ele fazia de uma maneira tão perfeita que o livro chega a dizer que era quase como uma assinatura dele. E um dia um paciente foi ao Dr. Carlos Mayo, e lá, na hora que o doutor olhou aquele paciente e disse: você Dr. Kellogg já fez uma cirurgia em você, não foi? Ele espantou e disse: foi, mas como é que você sabe? Disse: não, é pela cicatriz. Ela é quase tão perfeita que torna-se meio que uma marca registrada do Dr. Kellogg. Ele ganhou muitos recursos com a área da medicina. Ele conseguiu crescer muito e ele obteve fama, inclusive, internacional. E isso fez com que muito dinheiro entrasse. E ele, então, construiu um sanatório ali em Battle Creek. Depois ele fez mais 3 filiais, não é? Em outras regiões dos Estados Unidos. E aí houve então a falência posteriormente, mas essa história a gente vai ver ainda do porquê que essas coisas aconteceram com ele, por que chegou a perder tudo.
Dr. Kellogg era um indivíduo fantástico, uma mente realmente brilhante. Como médico, ele deu uma contribuição gigantesca para a igreja, com as suas invenções também. Ele realmente patenteou muita coisa, mas infelizmente é um exemplo que a gente olha para o passado dizendo assim, não podemos seguir esse exemplo. Que pena, né? Então, antes de nós falarmos assim dos aspectos mais ideológicos, né, da apostasia dele mesmo, tem os aspectos mais, digamos assim, mais diretos mesmo, né, como o caso aí, né, de que o pastor Eleazar disse que ele fez prosperar a obra médico-missionária adventista. Até então ele era um adventista, um médico adventista, ele conseguiu recursos, construiu sanatórios, mas houve um momento, e nós vamos chegar depois lá mostrando a apostasia, a raiz da apostasia, mas já estou antecipando um pouco a questão de que quando ele está assim realmente no momento em que ele já está com o coração longe da obra de Deus, ele rompe com a igreja. E ele foi muito astuto, porque ele consegue levar com ele prédios e recursos. Foi um baque tremendo financeiro para a igreja adventista Sétimo Dia. Só que, tudo bem, depois acontece o seguinte, o prédio do sanatório pega fogo também. Não foi só a review, não, foi o prédio também. Mas o Kellogg ficou tão mais assim, aguerrido, mais teimoso, que ele foi lá, e veja a foto agora aí, ó. Ele construiu um prédio ainda maior, mais suntuoso, um tremendo. Veja, isso aí é começo do século XX, então pensa né, na obra, né, nesse prédio aí numa cidade pequena, até hoje é referência, até hoje ele se destaca ali no cenário. Só que o que acontece? Na crise de 29, na quebra da Bolsa de Valores de Nova York, Kellogg faliu. Então seu pequeno império, né, veio ao chão, ruiu. E ele termina realmente falido. E a igreja adventista, sua obra médica, avançou. Então a gente vê assim um paralelo, né? Mesmo tendo sofrido um baque financeiro tremendo, Deus não desamparou a sua igreja. Deus trabalha com pessoas, com movimento, né, com pessoas que querem fazer a sua obra, não independentemente, mas como uma igreja. E infelizmente Kellogg quis fazer um voo solitário, e nesse caso ele acabou tendo um triste fim. Mas o pior de tudo não foi o fim material, né? Mas foi o fim realmente melancólico em que terminou sua vida. Aliás, parece que é um padrão, né? Todos os dissidentes, aqueles que abandonam a fé, acabam tendo um triste fim, né? Geralmente. Eu me lembro de uma situação, pastor Eleazar, que nós visitamos ali em Battle Creek, o cemitério de Oak Hill, onde estão sepultados os dois irmãos Kellogg, estão sepultados vários pioneiros ali, e a família White. Interessante, né? Pode parecer até um pouquinho de pietismo da minha parte, mas quando a gente vai ali visitar o túmulo da família White, Ellen, Tiago, os filhos, as noras, a gente sente uma alegria, sabe? Uma paz, porque a gente sabe que aquelas pessoas vão ressuscitar para encontrar Jesus, que elas tiveram uma trajetória tão bonita, né? Tão iluminada, de tantos serviços bonitos prestados à igreja e a Cristo, né? Mas a poucos quilômetros dali tem outro cemitério, e há um túmulo largado lá de um tal de Ken Wright. Pena que o tempo hoje não dá para a gente falar sobre ele, né? Mas foi um outro apostatado, alguém que abandonou a fé, ele se uniu a outra religião e começou a atacar a igreja adventista e morreu se dizendo perdido mesmo. Ele mesmo dizia isso. E o túmulo dele está lá esquecido. Ainda bem que o pastor Tim conhece bem o local e nos levou diretamente lá. E fizemos uma reflexão muito interessante, comparando os túmulos. Isso mesmo. Alguém podia até pensar que éramos malucos, que já estava anoitecendo, e nós todos com lanternas ali procurando uma lápide. Uma cena meio estranha, né, no cemitério, mas foi isso que a gente fez. Então, o pastor Tim fez uma reflexão muito bonita naquela ocasião, comparando o que nós tínhamos visto lá no cemitério de Oak Hill, aqueles túmulos, né, que nos traziam paz. Fizemos o pôr do sol lá, inclusive, né, lendo o último parágrafo do livro Grande Conflito. Foi emocionante. Fomos às lágrimas. E depois visitando aquele túmulo já escurecendo ali, já à noite quase, de Ken Wright, de uma pessoa que apostatou, um herege e tudo mais. É triste isso, né? E é triste ver a trajetória também desses três homens que escolhemos para falar hoje aqui nessa nossa conversa. Quem sabe um outro dia a gente possa falar de outros pioneiros também, né? Já que esse assunto é tão interessante. Mas enfim, pastor Eleazar, quais foram as ideias que começaram a encontrar guarida na mente, no coração de John Kellogg, a ponto de transformar um médico adventista brilhante em alguém que passou a defender, inclusive, o panteísmo, ideias pagãs? Pois é. O Dr. Kellogg, na verdade, assim, o começo da ruína dele foi exatamente a fama.
A gente vê que o orgulho, a mesma coisa que aconteceu com Lúcifer no céu, essa sementinha terrível foi plantada no coração. Ele começou a achar que ele era grande coisa. Porque, maior, assim, maior que a igreja, né? Sim, porque numa época em que a igreja não era nada ainda, a igreja estava começando, ele conseguiu se destacar e ele conseguiu trazer tantos recursos para a igreja na época, através da obra missionária, médico-missionária, de maneira que é quase como se ele acreditasse que fosse um organismo à parte, sabe? Como se a igreja, assim, tipo, dependesse dele. Poxa, olha o que eu construí. Isso aqui é um império. Realmente ele chegou a construir basicamente um império. Eu me recordo que quando foi para comprar o terreno de Loma Linda, os pastores na época, os líderes, disseram assim: rapaz, esse lugar aqui é muito afastado. A senhora tem certeza, irmão White, é aqui mesmo o lugar? E antes que eles se dessem conta, ela já tinha efetuado a compra, porque o lugar era afastado da cidade, era um lugar assim meio deserto, e eles achavam que aquilo não ia prosperar. Kellogg faliu, o império dele foi ao chão. Vai em Loma Linda e você vai ver o que é o hospital adventista naquela cidade. O que são os adventistas. Inclusive foi feita uma reportagem pelo SBT Realidade mostrando que as taxas de mortalidade neste lugar são completamente diferentes do restante dos Estados Unidos. É o lugar onde o povo vive mais. As taxas de mortalidade, não, de longevidade. As pessoas lá, elas vivem mais do que os outros americanos em outras partes ali. Essa reportagem do SBT, né? Ela foi baseada numa matéria de capa da National Geographic, acho que em 2005, se eu não me engano, né? Que justamente apontava aí as 3 populações mais longevas do mundo: japoneses de Okinawa, italianos da Sardenha e os adventistas de Loma Linda. Justamente ali onde o pessoal põe em prática realmente as orientações dadas por Deus através de Ellen White. Exato. Então, assim, o Dr. Kellogg, ele chegou a ver a igreja crescer, porque quando o Dr. Kellogg, ele saiu da igreja, né? Ele se desligou da igreja, ele levou consigo todos os seus prédios, enfim. E aquilo, como disse o pastor Michel, foi um baque muito grande, mas ele pôde, antes de sua morte, contemplar a ascensão médico-missionária da Igreja Adventista, enquanto os prédios, tudo aquilo que ele levou, veio à ruína. Mas o Dr. Kellogg, ele começou, então... Um detalhe, pastor Eleazar, que eu acabei não comentando, Sim. Depois da quebra de 29, sim, ele teve que vender esse prédio bonito que nós mostramos aqui a foto, né? Ele tem que vender para o governo. Hoje é uma repartição do governo que funciona ali. Olha que coisa. Exato. Pois é, então assim a gente percebe que, olha, quando está nas mãos de Deus, prospera. Quando você acha que você é alguma coisa, que você pode tomar conta daquilo que é de Deus, pronto. Aí você meteu os pés pelas mãos. O Dr. Kellogg, somando a este, ele começou com este sentimento, e aí então ele começou a ter alguns pequenos embates com a liderança, né? Porque ele não concordava com os rumos. Quando você tem o recurso, quando você tem o dinheiro na mão, você quer meio que ditar como que as coisas têm que ser. E o Dr. Kellogg não aceitava certas orientações, não é? E ele começou, então, a questionar, por exemplo, as opiniões de Ellen White. Em algum momento ele dizia: olha, isso aqui que Ellen White falou é inspiração divina. Mas isso aqui, essa outra parte que Ellen White falou, isso aqui é humano, isso aqui é a parte humana, isso aqui não é divino, não. Então ele começou a querer... Exatamente. Então ele começou a ser agora o juiz de Ellen White. É ele quem diz o que é inspirado, o que não é inspirado. Isso aqui é inspirado. Isso aqui é apenas a parte humana. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência, não, tá? Mas sabe o que me chama a atenção também, pastor? Que isso aconteceria. O que chama a atenção também é o processo, né? Porque... Sim. Ele, na verdade, foi quase um filho para Ellen White. Ellen White aconselhou tantas vezes, né, o amparou, o ajudou e tudo mais. Ele a tinha como uma mãe, né? Sim. E no começo, ele acreditava realmente que o dom profético de Ellen White era genuíno, os livros dela eram, de fato, inspirados por Deus, né? Inspiração de pensamento, como a gente sabe e tudo mais. Só que, em algum momento, ele começa a fazer o que você disse aí, ele começa a relativizar. E aí... aceitar alguns textos, claro que aqueles que convinham, né, como inspirados, e dizer que outros textos eram, isso aí reflete apenas o pensamento humano, o pensamento dela, da liderança e tudo mais. Da liderança da igreja. E ele termina rejeitando completamente depois, né, o processo pelo qual muitos ainda hoje passam também. Exatamente. Então ele dizia que não, na verdade a Ellen White está sendo influenciada pelos líderes da igreja, então ela escreveu isso aqui, não foi inspiração divina. E aí ele começou a trazer algumas ideias assim muito estranhas.
E entre essas ideias veio o panteísmo, né? O Kellogg começou a defender de fato o panteísmo. Ele dizia que Deus é como orvalho, que o Espírito Santo é como se fosse o vapor, e o outro é como se fosse a água. E ele começou a fazer comparações assim com a natureza. Deus está em tudo, tudo é Deus. E aí ali ele começou a desencaminhar. E essas teorias malucas do Kellogg influenciaram os seus companheiros dentro do hospital e médicos, também jovens teólogos brilhantes também, né? Exatamente. Ellen White chegou a ter uma visão onde ela via que alguns médicos tinham vergonha de se identificar como adventistas dentro do sanatório do Dr. Kellogg. Então não, eles escondiam para dizer que não eram adventistas, eram médicos do sanatório, meio que eles já estavam querendo se desvincular mesmo, sabe? E Ellen White mandou uma carta séria dizendo, olha, essa obra é de Deus, vocês não têm que se envergonhar de serem chamados adventistas do sétimo dia. Então o Dr. Kellogg ele começou com essa visão aí panteísta, não é? Desmerecendo a divindade, e as ideias dele influenciaram jovens como Jones e Wagner, que foram indivíduos assim brilhantes, mas que pela influência do Dr. Kellogg se desencaminharam. Então, assim, eu diria que o Dr. Kellogg talvez tenha sido realmente uma das mentes mais brilhantes que a igreja já teve em termos na área da medicina, mas, infelizmente, permitiu-se dominar pelo orgulho. Ele chegou a dizer que Ellen White, apesar disso daí que você mencionou, de ser como um filho para ela, de tratá-la como uma mãe, enfim, ouvir os diversos conselhos dela, o Dr. Kellogg ele chegou a dizer que Ellen White tinha visões que eram resultado de seus ataques epiléticos, e aí ela então surtava e teria então essas visões, que não era resultado da obra de Deus, de uma obra inspirada. Ele chegou a se desencaminhar tanto a ponto de, depois de defender o panteísmo, depois de falar essas bobagens, ele chegou a tornar-se acredite, darwinista. Ele chegou a acreditar na teoria de Darwin, ou seja, ele abandonou o criacionismo e ele começou a acreditar nesta ideia aí mais evolucionista. Então a gente vai percebendo a decadência moral deste homem, a decadência espiritual, aliás, a decadência espiritual dele. O Dr. Kellogg, entretanto, Michelson, no final da vida, eu queria ler um texto, você vai falar aí, mas eu queria depois ler um texto, porque mesmo tendo falado até, criticado Ellen White, mesmo tendo aderido aí a ideias darwinistas, depois de ver o seu império ruir, depois de ver a igreja crescer, ele talvez, acho que parou e pensou assim, olha, ali tem a mão de Deus, e eu fiz besteira. E aí ele fala algumas coisas já no final da vida que eu queria ler, mas pode falar antes e eu concluo com esse... Antes desse reconhecimento que ele faz, né, eu quero ler aqui um trechinho do livro A Mão de Deus ao Leme. Na verdade é uma citação aqui de Ellen White, né? Com voz pausada e grave, leu o documento do qual reproduzimos as seguintes linhas. E ela então diz: sede cuidadosos acerca de como defendeis os conceitos deste livro no tocante à personalidade de Deus. Segundo-me, ela se refere aqui ao Living Temple, né, o Templo Vivo, que é o livro em que o Kellogg defende suas ideias panteístas. Segundo me apresentou o Senhor, estes conceitos não têm a aprovação de Deus. São um ardil que o inimigo preparou para estes últimos dias. Nas visões da noite, este assunto me foi apresentado claramente, diante de um grande número de pessoas. Alguém que possuía autoridade estava falando. Essa pessoa que falava apontava para o Templo Vivo, o livro, dizendo: neste livro há declarações que o próprio doutor não compreende. Muitas coisas estão descritas de forma vaga e indefinida. O que eu queria destacar aqui primeiro, antes de você ler mais um trecho aí, pastor Eleazar, são os seguintes aspectos. Primeiro, vaidade, espírito de independência, orgulho, autossuficiência. Agora aqui nós vemos essa citação de Ellen White, né? Uma compreensão equivocada da divindade, da pessoa, né, de Deus como ser triuno, né? Espírito Santo, Deus diluídos na criação, né? Um panteísmo real, aqui como os hindus mesmo pregam e outras correntes orientalistas, né? Ele adota uma visão desse tipo aí. Então, veja,
um conceito equivocado da divindade. Some-se a isso um conceito equivocado, relativista, minimizador da inspiração profética. E aí isso se manifesta muito claramente no que diz respeito a Ellen White mesmo, né? Como já vimos aqui, ele começa então crendo, depois relativizando, achando que ele pode selecionar aquilo que é inspirado e aquilo que não. Ah, não, aqui são só conselhos, aqui é a opinião dela, e aqui não, aqui é inspirado. Quer dizer, ele passa a ser a régua, né? Ele passa a ser a chave para interpretar aquilo ali. E, finalmente, a rejeição total dos escritos inspirados, dos testemunhos que Deus deu à sua igreja. Então, e até da Bíblia, né? Passa a ser darwinista. Sim, e até a Bíblia, finalmente, porque ele passa a ser um darwinista, né? E tem textos em que Ellen White diz muito claramente que a apostasia começa justamente por isso, né? Ao rejeitar os testemunhos, ao rejeitar a atuação do Espírito Santo, porque é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, né? Se você não aceita a atuação do Espírito Santo, se você rejeita a inspiração, você está em caminho perigoso. Você está num caminho muito perigoso, como aconteceu com esse homem aqui. Não importa o brilhantismo, não importa a ficha corrida de trabalhos prestados à igreja. Se a pessoa envereda por um caminho desse, o perigo é grande. E aí, Ellen White chama todo esse processo, porque isso aí fermentou, isso aí contaminou muitas pessoas. Já veremos agora na sequência que o Jones e o Wagner, os dois e muitos outros, né, foram infectados por essas ideias. Então, o panteísmo, o relativismo, a minimização da inspiração compuseram a apostasia alfa. E eu fico pensando, será que a apostasia ômega não será algo parecido com isso? Mas vamos lá, pastor. O Dr. Kellogg, já no final da vida, ele diz assim: encontrei na senhora White uma sábia conselheira e amiga, a qual constantemente recorria em busca de conselho. Tinha plena certeza de que o Senhor dirigia sua mente e ainda mantenho esta convicção. Era uma mulher piedosa que buscou a orientação divina e a recebeu. Tive muitas evidências disso. Provavelmente, isso aqui é que é trágico, isso é triste. Olha essa declaração. Tive muitas evidências disso, de que ela era uma mulher de Deus. Provavelmente mais que qualquer outro homem jamais tenha tido. Aqui é muito foi dado. Aqui é muito foi dado. Pois é, você vê o mesmo caso de Judas. Sim. Tão próximo e não permaneceu fiel. Na humilhante experiência dos últimos 6 anos, a perda do gigantesco sanatório, né? Uhum. Reconhecemos a bondosa mão da providência, ensinando-nos lições que grandemente necessitamos e esperamos que elas sejam aprendidas profundamente e aproveitadas de tal maneira que não precisem ser repetidas. Olha que conselho. Tenho sempre nutrido maior respeito e consideração pela senhora White. Além dos meus pais, foi a minha melhor amiga. Agora, eu achei muito interessante esse conselho dele aqui, olha. Na minha humilhante experiência em perder aí o sanatório, ele diz que reconhece a mão da providência ensinando lições para ele de grande necessidade, né? Lições que eles precisavam. E ele diz, eu espero que elas sejam aprendidas para que não precisem ser repetidas. Você sabe, vê um remorso, esses exemplos, Michel, eles estão aqui exatamente para isso aqui, para que a gente olhe e não caia. Diz um sábio ditado que o tolo aprende caindo no buraco, o sábio aprende vendo o tolo cair. O Dr. Kellogg, ele caiu. Nós olhamos para o passado e não precisamos cair também. E ele mesmo disse, olha, eu espero que estas lições sejam aprendidas para que não precisem ser repetidas. Infelizmente, entretanto, o Dr. Kellogg, ele conseguiu influenciar uma geração na sua época, jovens, promissores da igreja, pastores, que teriam um futuro brilhante na igreja, mas que naufragaram tanto quanto o Dr. Kellogg, porque se alinharam com o pensamento dele, e a gente vai ver isso. Pastor Eleazar, realmente a influência de Kellogg sobre outros, especialmente jovens, pessoas brilhantes, né, foi grande, mas eu queria ainda comentar 2 coisinhas mais que eu anotei aqui nas minhas leituras, nas minhas releituras, né? Por exemplo, em 1903, foi realizado um concílio da Associação Geral, e o pastor, que era o presidente da Associação Geral naquele momento, era o Arthur Daniels, e ele queria muito que essa reunião fosse
dedicada ao assunto do evangelismo, que é justamente a missão principal da Igreja Adventista, né? Pregar o evangelho, evangelizar. E havia lá 10 defensores das ideias de Kellogg. E o que eles fizeram? Monopolizaram o assunto, o tema. E quiseram debater e tratar dos temas do livro do Kellogg, e foi realmente um grande estorvo ali para a obra de Deus. Ponto de reflexão. Quando essas pautas estranhas são trazidas, né, para dentro do Adventismo, isso atravanca nossa obra, né? Isso atrapalha ideologias, conceitos que vêm de fora e que não tem nada a ver com a nossa missão, eles acabam atrapalhando aquilo que realmente é o mais importante que nossa igreja tem que fazer, que é dar o recado que outros não estão dando, a pregação das 3 mensagens angélicas. Outra coisa que eu achei interessante aqui, pastor, é que apesar de esse momento crítico ter sido considerado como apostasia alfa, Ellen White falou assim, olha, e ela escreveu uma carta muito bonita, né, incentivando a igreja, incentivando o presidente, dizendo assim, olha, é um iceberg, é um muro de gelo forte, duro, mas não se acanhem, sigam em frente, rumem para frente, o barco vai bater no iceberg, vai balançar, alguns poderão cair para as águas geladas, poderá até haver avarias, mas o barco vai seguir em frente, o iceberg vai quebrar. Olha aí, décadas depois, a igreja segue firme e vai seguir firme até o fim. Não importa os icebergs que venham pelo caminho. Então, essa experiência aqui é muito bonita, né? E outra coisa, finalmente aqui, né, nessas reflexões sobre Kellogg ainda, encerrando, havia naquele momento também meio que 2 grupos, né, antagônicos e muito parecidos com o que nós vemos hoje. Por exemplo, tinha o pessoal da carne santa, que é os que poderíamos chamar de perfeccionistas, né, a carne santa, sim, e do outro lado o panteísmo liberal, né, um liberalismo com relação à palavra de Deus. E me diga, pastor Eleazar, não é algo parecido com embates que vemos hoje em dia também, um grupo de perfeccionistas que está ali também trazendo problemas para a igreja, com ideias, com doutrinas, com ataques, e do outro um grupo de liberais teológicos, né, pessoal aí que, quem sabe, está até abraçando ideias da alta crítica, chaves hermenêuticas, limitando também a inspiração, como aconteceu com Kellogg, e também atacando a igreja. Olha que coisa, né, como a história se repete realmente. E eu aproveito do passado para a gente se espelhar nisso e poder avançar fazendo o que temos que fazer, que é pregar o evangelho. Eu aproveito, pastor Michelson Borges, para indicar um trabalho que eu fiz, um artigo que eu escrevi, e está publicado no seu site, no outraleitura.com.br. Você pode entrar lá, e você que está me assistindo pode entrar e pesquisar lá, Indiana, o Retorno. Ali você vai perceber... nós trabalhamos nesse artigo as 2 faces de Indiana. Indiana parece que concentrava as 2 coisas juntas, né? O camarada, ele defendia a carne santa e ao mesmo tempo liberalismo. Que coisa. Então você vai perceber, então você vai perceber assim um negócio bem estranho. E a gente vê esse movimento aí hoje, né, separado, um grupo de radicais de um lado, perfeccionismo, pregando perfeccionismo, outro grupo falando aí de maneira liberal, né, tratando a Bíblia como se fosse um livro comum, um livro que contém a palavra de Deus. Não seria a palavra, não é a palavra de Deus. Bom, vai ser a palavra de Deus se ela se harmonizar com Jesus. Se não se harmonizar com Jesus, é só um registro histórico. Isso dizem aí essas mentes mais progressistas. E, claro, qualquer pastor sério, um pastor que não tem compromisso com a verdade, não, mas qualquer pastor sério, ouvindo uma pessoa dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém e que ela se torna verdade quando ela está falando de Jesus, mas se ela, em algumas partes, são apenas registro histórico, qualquer pastor sério vai alertar o povo. E é por isso que nós estamos aqui, para alertar, fazendo o trabalho que Deus nos pediu para fazer. Ok. Então vamos agora para os influenciados, né? Porque aquelas ideias, elas se espalharam. E precisamos, então, conversar um pouquinho sobre 2 jovens brilhantes, como já dissemos no começo, né? Foram também muito brilhantes. Um deles também médico, o Elliot Waggoner, e o outro, Alonzo Jones, apesar de ser um autodidata, também se destacou muito pelo conhecimento, pela defesa da liberdade religiosa, artigos que escreveu. Ambos foram pregadores. A própria Waggoner depois acabou deixando um pouco a medicina de lado para se dedicar mais à pregação mesmo, a escrever artigos, né? Eram brilhantes, deram tremenda contribuição para a igreja. Aliás, pastor Eleazar, vamos começar também, como fizemos com Kellogg, né? Começar pelo lado bom, pelo começo bom. Sim. Depois a gente avalia também o naufrágio deles, né? Qual foi o papel de Waggoner e Jones
com relação à famosa, né, conferência de 1888 em Minneapolis. Se quiser falar um pouquinho sobre os dois também, o começo da história deles, e depois a relação deles com essa conferência, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, o pastor Wagner, ele foi um indivíduo, assim, muito inteligente, ele era bem diferente, né, de Jones. O pastor Wagner era mais baixinho, mais troncudinho, e era, assim, mais introspectivo. Neste livro aqui, a Mão de Deus ao Leme, chega a fazer um comparativo entre Jones e Wagner como Lutero e Melanchthon. Um era mais calado, mais retraído, não é? O Jones já era mais alto, mais sisudo e assim, mais extrovertido, mais falador. O Wagner, o pai dele trabalhou na Review and Herald, e ele também chegou a ser associado ali, escrevendo muitos materiais, muitos artigos, e ele começou a se incomodar com a super ênfase que a igreja estava dando, na época, a questão da lei. E ele começou a enfatizar, dar uma ênfase especial à questão da morte de Cristo expiatória na cruz, né, a cruz de Cristo, Cristo justiça nossa, e nós somos justificados pela fé unicamente, sem as obras da lei. Bíblico, né? Ele estava sendo bíblico. E ele começou a escrever isso em artigos, e de maneira assim muito interessante. O pastor Jones, que não tinha sentado com ele para conversar, não foi uma coisa assim meio que tramada, né? Vamos sentar aqui nós dois e aí vamos agora discutir este tema. E o que você pensa? Não. Tem uma história até interessante, onde um deles havia sido convidado para pregar uma igreja, mas não pôde, e o outro foi e pregou. Na semana seguinte, aquele que deveria pregar na semana anterior pregou o mesmo assunto, sobre justificação pela fé. E aí o Jones perguntou: vem cá, o que o Wagner pregou lá na igreja para um irmão, né? Ele disse: olha, ele pregou a mesma coisa que você. Ah, mas o tema foi o quê? Justificação pela fé? Ele pregou o mesmo assunto, justificação pela fé. E a que conclusões ele chegou? Ele chegou às mesmas conclusões que o irmão chegou, usando inclusive os mesmos textos. Então, assim, eles estavam afinados, mesmo sem ter sentado para conversar. A gente vai perceber que, de fato, estes dois homens, eles fizeram brilhar na igreja adventista uma luz. Deus trouxe uma luz especial para eles, porque a igreja meio que talvez tivesse dado uma ênfase grande na questão da lei e esqueceu um pouco de enfatizar, de fato, aquilo que pode nos salvar. Não é? A lei, ela tem a sua importância? Tem, mas nunca para a salvação. Ela sempre será um resultado da salvação e nunca um meio para a salvação. A única coisa que de fato pode nos salvar é a justiça de Cristo, a justificação pela fé. E eles apresentaram isso de maneira brilhante. Agora veja, infelizmente, eu costumo dizer uma frase, pastor Michelson, que em 1888 os que estavam certos depois erraram. E os que estavam errados, depois acertaram. E aí eu digo, os que acertaram erraram e os que erraram acertaram. Por quê? Porque a gente vai notar que todos os dois campeões nesse assunto da justificação pela fé, infelizmente, naufragaram. O Wagner, então, ele resolveu continuar os seus estudos acerca da justificação pela fé, mas ele avançou mais do que deveria no assunto. E ele acabou por defender, ele chegou a se mudar para a Inglaterra, trabalhou ali um período. Depois ele vem a Battle Creek e começa a trazer uma nova luz. E nessa nova luz dele, que ele, depois de muito estudo, ele chegou a pregar, a falar sobre isso, ele falou de uma tal afinidade espiritual. Afinidade espiritual. O que dizia a afinidade espiritual? Presta atenção. Ele dizia o seguinte: olha, nós aqui estamos casados com uma pessoa, não é? Mas na eternidade, possa ser que Deus já esteja preparando outra pessoa para a gente estar casado lá no céu. A gente vai casar com outra pessoa. E a gente já pode viver aqui na terra as delícias do novo lar. Em outras palavras, a gente já pode ficar com a pessoa aqui que a gente vai viver lá. O nome disso é afinidade espiritual. Olha que luz. Tem outro nome para isso aí, mas eu vou me reservar o direito de não falar. Pois é. Então essa ideia que ele trouxe foi uma ideia muito estranha. Ele então, e aí você vai perceber que no assunto da justificação pela fé, os dois grandes teólogos da época, Wagner e Jones, descambaram
para extremos opostos. O Jones chegou a abandonar a igreja, né, e se unir a outra igreja. A esposa não concordou com isso, foi uma confusão também, né? Mas eu digo assim, teologicamente mesmo, eles foram diametralmente em oposição, porque o Wagner ele chegou a defender que você é salvo no pecado, enquanto que o Jones começou a defender o perfeccionismo, a não pecabilidade. Então, você vê que os dois que defenderam uma doutrina equilibrada, santa, perfeita, a doutrina que nós temos hoje, exatamente, mas eles não se mantiveram firmes, na verdade. E aí o que aconteceu? O Wagner, ele então começou a defender essa afinidade espiritual, logo ele voltou para a Inglaterra, e lá ele abandonou a esposa e foi ficar com a mulher que, segundo ele tinha essa afinidade, uma mulher que trabalhou com ele, e aí então ele volta para Battle Creek, ele pede o desligamento da igreja e vai trabalhar novamente como médico, e adivinha com quem? Com o Dr. John Harvey Kellogg, que influenciou muito o pastor Wagner. Infelizmente, o Wagner ele não chegou a publicar nada contra a igreja, como eu mencionei, mas olha que coisa interessante. A senhora White ela diz assim, olha, sei que de forma especial Deus o usou e também ao pastor Wagner para a realização de uma obra especial. Acompanhei-os com toda a minha influência, pois sabia que a obra que realizavam era de origem divina. Sinto-me, porém, entristecida e temerosa quando vejo atitudes que não posso endossar. O pastor Wagner tem alimentado estranhas teorias e, antes de apresentá-las perante um conselho de irmãos, as tem defendido publicamente. Tem estado advogando abertamente ideias relacionadas com a administração da igreja que jamais deveriam ter sido expressas. Ele não criticou diretamente assim a Ellen White, mas ele começou a escrever contra a liderança da igreja, ataques à liderança da igreja. Vivemos em um tempo quando a ordem, sistema e unidade de ação devem ser defendidos como elementos essenciais. Eu diria, ainda estamos nesse tempo em que a unidade, em que prezar por isso é muito importante. E quando eu vejo pessoas aí desferindo ataques contra a igreja, eu começo a me lembrar de Kellogg e de seus seguidores. Em 1903, a senhora White lhe enviou uma carta, e olha o que ela disse para ele, para o pastor Wagner, acerca desta afinidade espiritual. Fostes apresentado a mim como estando em grande perigo. Satanás está em vossa pista, e por vezes vos tem sussurrado fábulas agradáveis, e vos mostrado belos quadros de alguém a quem ele representa como companheira mais apropriada para vós do que a esposa de vossa juventude e a mãe de vossos filhos. É que ele imaginava que lá no céu já ia ficar com essa mulher. Satanás está trabalhando secreta e infatigavelmente para levar a efeito vossa queda por meio de suas ardilosas tentações. Espera desviar vossas afeições de vossa esposa e fixá-las em outra mulher. Deseja que permitais que vossa mente se demore pensando nessa mulher, até que, mediante afeição não santificada, ela se torne o vosso ídolo. Mesmo tendo as exortações tão claras da senhora White, ele não deu ouvidos. E ele, então, abandonou a sua esposa, ficou com essa outra mulher e foi, então, desligado da obra. Veja, o pastor Wagner não foi retirado da sua credencial porque ele defendeu justificação pela fé. A gente vai ver a mesma coisa com Jones, mas primeiro o caso que nós estamos analisando aqui de pastores, porque o outro foi o Kellogg, ele era médico, mas no caso de Wagner, ele perdeu sim a sua credencial por adultério, por ter abandonado sua esposa e ter ido viver com outra mulher. Ele mesmo se desligou, ele disse que não dá, e ele então foi viver como médico, morreu algum tempo depois. Mas eu acho bem interessante que anos antes disso acontecer, a senhora White, já por inspiração divina, sabendo que no futuro ele poderia abandonar a fé, ela escreveu algo muito interessante, e eu queria encerrar minha fala sobre o Wagner, e aí eu passo a palavra para você, pastor Michelson, onde diz o seguinte, olha, Ellen White diz assim, olha, não seria uma prova, eu vou ler o contexto aqui, em 1892, veja, bastante tempo antes, revelando uma intuição penetrante, a senhora White escreveu sobre a possibilidade de que eventualmente o Wagner abandonasse a fé,
Mas se isso acontecesse, registrou ela, não seria uma prova de que a mensagem não fosse de Deus, a mensagem da justificação pela fé, e que a obra por ele realizada houvesse sido um equívoco. Ou seja, o que ele fez, enquanto estava ao lado da verdade, ele fez. E Deus o abençoou e Deus o estava usando. O problema é que ele desviou-se do caminho. Então, a obra dele não foi completamente perdida enquanto ele está. Para a gente não olhar assim e dizer, tudo foi um equívoco. Não, eles tiveram sua contribuição. Ele deu a sua contribuição. Entretanto, ele abandonou. E ele perdeu, sim, a sua credencial. Deixou de ser pastor, mas por esse motivo. E não por ter pregado a verdade. Porque a igreja adventista nunca afasta ninguém por pregar a verdade. Eu também me chama a atenção quando a gente estuda esse assunto, o carinho, né, a dedicação, o esforço que a profetisa, né, que Ellen White fez para salvar essas pessoas. No caso de Kellogg, tantas cartas, tantos conselhos, tanta conversa. No caso de Waggoner, a mesma coisa, né, cartas. E além disso, quando ele voltou, ela ainda tentou encaixá-lo numa escola ali no que hoje é Andrews, né? Naquela época era o Emmanuel Missionary College, que era uma escola bem, assim, teologicamente bem centrada, né, conservadora, enfim. Tentando ajudar ele, né? Tentando ajudar o menino, né, o rapaz, para ver se ele se endireitava ali no ministério e tal, mas ele, em vez disso, foi para Battle Creek, onde estava o foco da apostasia ali de Kellogg. Infelizmente, ele fez também más escolhas. No caso de Jones, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre ele aí, mas o Jones, a mesma coisa, Ellen White pediu uma chance para ele já estava complicando a vida ali do pessoal na associação da qual foi presidente. Curiosamente, Jones, já vou antecipar algumas coisinhas aqui, ele foi contra esse sistema de ter um presidente para a igreja, né, presidencialista. E ele defendeu que então se formasse uma junta, e aí o Daniels foi colocado como presidente dessa junta, dessa comissão, né, e não mais como presidente da Igreja Mundial. Curiosamente, isso não deu certo, obviamente, depois Daniels foi reconduzido ao cargo de presidente da Igreja Mundial. Mas quando o próprio Jones foi indicado para ser presidente de uma associação lá nos Estados Unidos, ele não rejeitou o cargo, né? Ele não se insurgiu contra isso, ele aceitou. Mas tudo bem. Ele foi péssimo, porque, como disse o pastor Eleazar, ele era um cara enérgico, era duro, né, com as pessoas, e todo mundo queria que ele fosse embora logo. Ellen White intercedeu, pediu para dar mais uma chance para ele, e o segundo mandato foi pior ainda. Então, assim, nós vemos que Ellen White tentou de tudo para salvar não só esses 3 homens, né, mas tantas pessoas que a gente sabe pela história, né, mas como estamos tratando dos 3, ela fez de tudo. Aqui nesse livro, Em Busca de Identidade, do historiador George Knight, nós lemos aqui algumas coisinhas aqui sobre a questão do envolvimento, né, de Jones e Waggoner, também com as ideias panteístas de Kellogg. Olha que coisa, né? Então diz assim que Prescott, Jones e Waggoner, cada um a seu próprio modo, seriam tentados por essas perspectivas. Quais? Ideias pentecostalistas e também panteístas. Prescott e Jones, cuja última afiliação religiosa foi com um grupo de pentecostais glossolálicos, observadores do sábado, se inclinaram para a ala pentecostal da teologia do Espírito, movimento de santidade, enquanto Waggoner foi atraído pelo panteísmo. Olha só. Na página 117, ele fala também que no início do século XX, ensinos falsos ou impróprios sobre o Espírito Santo, olha aí, geraram 2 problemas bastante diferentes na igreja. Por um lado, surgiu um movimento pentecostalizado chamado Carne Santa, já mencionei. Por outro, apareceram os ensinos panteístas de Waggoner e Kellogg, John Harvey Kellogg. Em reação a essas aberrações teológicas, houve a tentativa de esclarecer o conceito bíblico de trindade. O lado bom da heresia sempre é esse, né? A gente estuda mais a fundo as coisas, a gente volta para a Bíblia, né? E a igreja conseguiu estabelecer um conceito mais sólido, não que que houvesse algo errado. Nós até temos nosso canal aqui, vídeos sobre a Trindade, convido vocês a buscarem tanto no canal do pastor Eleazar quanto no meu, vídeos bíblicos e históricos sobre a Trindade. Mas ajudou a igreja a estudar mais a fundo esse assunto, né? E outras doutrinas também ligadas ao tema aqui. Essas tentativas, porém, foram mais do que apenas uma reação a esses problemas da virada do século. Foram uma consequência natural da necessidade de ter uma compreensão mais apropriada da divindade face à nova ênfase sobre o plano da salvação surgido em 1888. Veja como Deus ainda usa, né, essas situações para trazer mais luz à igreja. Aqueles que permanecem
acabam ficando num caminho ainda mais claro, né? Biblicamente mais claro. Então, só para recapitular, Kellogg naufragou por causa da vaidade, do orgulho, da arrogância e ideias pagãs, antibíblicas, panteístas. Waggoner também foi envolvido por ideias panteístas, pagãs, antibíblicas, mas caiu no aspecto sexual. Ele se desviou sexualmente, praticou adultério e, para justificar seu pecado, criou uma teoria, né, uma ideia absurda, né, de afinidade espiritual. Quase uma ideia de casamento aí, né, espiritual, como pregava aí o tal do Joseph Smith, né, algo meio parecido até com isso aí. Então, veja como as pessoas, quando vivem em pecado, elas correm o risco de começar a justificá-lo com teorias, com ideias, com filosofias, tudo para escapar da constatação óbvia de que aquilo é pecado. Está na Bíblia. A Bíblia diz assim, mas ele tem que dizer, não, a Bíblia não diz bem assim. Vamos ver aqui uma interpretação secundária para justificar. E isso independe, olha, não atinge só este aspecto, atinge várias áreas da vida, inclusive outros aspectos sexuais. Então, a pessoa, ela quer ir distante de um propósito que Deus estabeleceu no Éden, não é? De que o homem teve a ter um casamento com uma mulher, um casamento heterogâmico, que é o que a gente vê ali estabelecido por Deus. Então, o que o indivíduo vai fazer? Não, ele quer casar com outra mulher. Poxa, então ele tem que inventar um negócio aqui. Então, vamos lá, com afinidade espiritual. Você vê que é heterogâmico e monogâmico, né? E esse pecado, ele atinge tanto heterossexuais quanto homossexuais, de igual maneira. Exato, né? Exato. E aí agora o indivíduo, não, mas eu quero fazer diferente do que a Bíblia diz. Então, na época de Jones e de Wagner, ele criou a afinidade espiritual. Hoje tem outros nomes para desvios nessa área, né? Desvios sexuais. Aí você tem chave hermenêutica, né? Alta crítica, que também ajuda, né? As pessoas, não, eu quero, mas eu não quero fazer do jeito que está na Bíblia. A Bíblia ensina de um jeito, mas eu quero fazer diferente. O que eu vou fazer? Então vamos para a chave hermenêutica. O que Jesus é a chave hermenêutica. Jesus falou sobre isso? Não. Então se Jesus não falou, tá liberado. Entendeu como Jesus é que é? condenou a poligamia, talvez, né? Embora ele tenha estabelecido, ele tenha repetido o conceito de casamento entre homem e mulher, né? Ele fala isso, mas nunca falou claramente sobre a poligamia. Então, acho que eu posso me envolver no tal do poliamor, que está na moda hoje também, né? Exato, inclusive foi até recentemente, foi feita a justiça aqui, acho que no Rio de Janeiro, reconheceu um trisal, né, como eles chamaram, um homem que casou-se ali com duas mulheres. Então, baseado na chave hermenêutica, então a questão, Michel, ela é muito profunda. Nós não podemos colocar as nossas vontades pessoais acima do que está escrito na palavra de Deus. A gente não pode criar uma teoria para fazer a Bíblia dizer o que ela não está dizendo. E aí, não é uma questão de a gente estar aqui, vocês querem defender a sua verdade e está usando a Bíblia para isso. Não, nós estamos deixando a Bíblia falar, deixa a Bíblia falar, deixa ela dizer, e a gente segue o que está ali. Agora, quando a gente quer, não, vamos ver, veja bem, o que está por trás aqui, não, o que está na entrelinha, aí vem contexto disso, contexto daquilo, e você começa a tentar desmanchar a Bíblia de tal forma que ela, até que depois de surrar muito a Bíblia, de espancar bastante a Bíblia, aí fala, aí a Bíblia, coitadinha, querendo dizer a verdade, mas você está obrigando ela a dizer o que ela não quer. Eu fico imaginando realmente uma sessão de tortura com a Bíblia, sabe? Tentando realmente acabar com a palavra de Deus para que ela diga o que ela não está dizendo. E quando eu vejo pessoas defendendo o que o Wagner, por exemplo, dizia, essa ideia de afinidade espiritual, é uma forma de desvencilhar, ou melhor, talvez fazer a Bíblia dizer o que ela não está dizendo. Quando eu vejo pessoas fazendo isso hoje, eu digo, puxa, será que aquele passado, será que aquilo que a gente viveu lá, nossa história no passado, não está acontecendo de novo? Será que essa crise alfa, produzida por Kellogg e por seus seguidores, não está sendo repetida hoje, o que seria o ômega da apostasia? E, pastor, eu volto a enfatizar, na base da crise, nós vemos o quê? O desprezo pela inspiração, né? Pela palavra que é toda a escritura inspirada por Deus, e, consequentemente, o desprezo pela atuação do Espírito Santo, que é aquele que nos convence dos nossos pecados, dos nossos caminhos errados. Então, na base da apostasia alfa estavam a descrença nos testemunhos, na inspiração de Deus, começando por Ellen White, avançando pela Bíblia, e segundo, o desprezo
pela orientação divina por meio do Espírito Santo. Inclusive uma concepção equivocada da divindade. Então, se o ômega for parecido com o alfa, nós veremos, quem sabe em mais larga escala, esse tipo de coisa acontecendo novamente. Por isso que é importante pregarmos, ensinarmos, estudarmos a respeito do que nós cremos sobre inspiração. O que é a Bíblia? Nós amamos realmente a palavra de Deus e vamos permitir que ela nos oriente? Ou vamos viver um cristianismo que vai, como disse o pastor Eleazar, recortar, esmurrar e minimizar, né, o papel das escrituras? Pastor Eleazar, e para a gente caminhar aqui para o encerramento da nossa conversa, Jones, o que mais podemos falar sobre ele, né? Lembrando que ele também... Olha, uma coisa que tem que ficar bem clara, a igreja nunca deixou de reconhecer o papel dessas pessoas. Tanto é que, olha só, todos esses livros que a gente mostrou para vocês, né, de história da igreja e outros mais, todos eles trazem o papel desempenhado por Wagner, Jones, mesmo Kellogg, né, nos momentos áureos em que eles estavam alinhados com a vontade de Deus e com a igreja de Deus. Não deixamos de reconhecer isso, né, faz parte da história, tanto quanto faz parte da história personagens bíblicos que deram grande contribuição e depois acabaram naufragando também. Porém, talvez alguém possa questionar, mas por que a igreja, então, não divulga mais as obras dessas pessoas? Eu pergunto, para quê? Né? Para quê? Se aquilo que eles fizeram de bom já está registrado, já está ali como contribuição efetiva, mas o que veio depois realmente é apostasia, é desvio da fé, é uma vida que não condizia com aquilo que pregaram no passado. Então, realmente, não há por que divulgar-se mais, a não ser por um fator histórico, né? Mas para ensinar, orientar a igreja, nós já temos aí livros, né, muitos livros bons de pessoas que tiveram um ministério efetivo, como a própria Ellen White, né, e outros aí pioneiros que também deram uma grande contribuição por toda a vida e terminaram firmes na fé. Pastor Michel, eu diria para você o seguinte, que às vezes a pessoa que pede para ser divulgado algum material destes pastores, de fato não conheça o que eles escreveram. E aí eu volto naquele tema que eu já disse, uma frase que diz o seguinte, a ignorância é atrevida. Você sabe quem é que mais é adepto dos escritos, por exemplo, do pastor Jones? São os perfeccionistas. Pessoas que com certeza os progressistas não gostariam de exatamente. endossar. Então o que eu vejo? Eu vejo assim progressistas perguntando por que não divulga isso? Então tá bom. Você quer o livro do Jones? Então toma aqui o livro do Jones, vai ler, e eu quero ver se você aceita. Eles iriam tacar fogo no livro do Jones, porque o livro do Jones, ele é perfeccionista. Inclusive, na época que o Jones chegou a escrever um livro, Ellen White chega a mencionar que nessa época a mente dele já estava sendo meio que usada pelo inimigo, porque ele já estava assim com o Kellogg. Eu vou fazer o seguinte, para a gente já partir para o encerramento, nós temos vamos falar do Jones e já falar do que aconteceu em 1888. O Jones, ele era um indivíduo de um porte mais alto, ele era um sargento, foi um sargento em Walla Walla, e ele era um indivíduo assim realmente autodidata, brilhante, muito estudioso, e ele logo começou a ser conhecido no meio adventista. Foi ele que também começou a pregar sobre a questão da justificação pela fé, mas ele, diferentemente de Wagner, ele era muito incisivo e duro nas suas palavras, chegando a ser, em alguns momentos, atrevido. E lá na conferência de 1888, que a gente fala mais do que eles falaram da justificação pela fé, mas poucas pessoas falam dos bastidores, do que aconteceu antes. Nesse vídeo que eu falei, que eu gravei sobre Minneapolis, eu explico isso daí. Houve meio que uma prévia da Conferência Geral de Minneapolis, e eles discutiram alguns assuntos ali, e um dos assuntos era extremamente trivial. Veja, o Wagner e Jones já vinham escrevendo há algum tempo sobre o assunto, então já havia, algumas farpas já haviam sido trocadas aí ao longo do tempo. Chegou lá no momento em que foi questionado sobre os 10 reis, ali das visões de Daniel, e quem que deveria compor ali aqueles 10 reis? A visão tradicional que a igreja adventista defendia era de que eram os hunos, mas aí o Jones ele chega a dizer que não, que seria provavelmente os vândalos. Resultado. O pastor Smith, o Wright Smith, ele chegou a mencionar que, olha, segundo os teólogos tal, ele foi mencionando os teólogos, essa aqui é uma visão mais aceita, a visão de que fosse, então, os hunos. Só que aí ele disse, olha, eu não quero, entretanto, ser incisivo, não quero dizer que a minha palavra é a final.
E aí passou a palavra para o Jones. E o Jones, mais novo do que o pastor Smith, ele era bem mais novo, ele foi bem atrevido. Ele diz, olha, eu não quero, eu vou parafrasear, mas ele disse mais ou menos assim, eu não quero ser responsável pela ignorância do pastor Smith. Se ele não sabe a resposta, eu sei. Não são os hunos, não, são os vândalos. E aí o pastor Smith também tinha um temperamento forte, ele ficou assim, vamos dizer ali, vermelho, e ele chegou a se ausentar, ele diz, olha, eu não vou aqui ficar discutindo com um moleque, né, com um menino. E houve um clima, assim, bem tenso, de maneira que quando a comissão da Associação Geral ali se reuniu, né, a Conferência Geral se reuniu em 1888 para tratar de outros assuntos, e aí entrou a questão da justificação pela fé, um grupo já estava meio travado, por quê? Por causa dessa atitude imprudente do Jones. O pastor Jones, então, apresentou a doutrina da justificação pela fé junto com o Wagner e a conferência ficou meio que dividida. Ellen White tomou o partido dele, do Jones, e endossou aquilo que ele estava pregando, porque era a verdade, apesar da forma imprudente, da maneira imprudente como ele estava fazendo. Inclusive, pós 1888, Ellen White chegou a acompanhar esses dois pastores em várias congregações, apresentando a doutrina da justificação pela fé. Eu quero falar do resultado disso. O pastor Smith, ele era um homem, apesar de duro, humilde. E o que faltou nos demais, né? O Kellogg, a gente já viu que ele era arrogante, orgulhoso, prepotente, e as mesmas características se aplicam ao Jones. O pastor Smith, apesar de ser um indivíduo duro, ele não era uma pessoa arrogante, orgulhosa, tanto que, posteriormente, Michel, numa reunião, ele pede perdão pelo que aconteceu em 1888. E ele fez questão de fazer isso mais de uma vez. Ele chegou numa outra reunião e disse, gente, agora que tem todo mundo, eu quero pedir perdão, eu quero me retratar daquilo que eu falei. Pouco tempo depois, o pastor Trevor Jones, ele assumiu a posição que era do Ray Smith, que ele era o redator-chefe da Review and Herald, e o pastor Alonso Trevor Jones assumiu a posição do Ray Smith. E o Ray Smith ficou como associado dele. Já pensou que situação? Se fosse o contrário, se o Jones estivesse na posição, tivesse que abdicar da posição para que o Ray Smith assumisse, provavelmente o pastor Jones não aceitaria ser subordinado dele. Mas o pastor Smith foi subordinado dele por um tempo. Entretanto, o pastor Jones, com a sua imprudência, ele continuou dando ênfase ao assunto, mas de maneira assim tão forte e, diríamos assim, com uma ênfase desnecessária, que Ellen White chegou a escrever para ele o seguinte: estava eu assistindo a uma reunião, estando presente vasta congregação. Em meu sonho, estáveis apresentando o assunto da justificação pela fé, não é? Da fé e da justiça imputada de Cristo. Repetíeis várias vezes que as obras de nada valiam, que não havia condições. O assunto foi apresentado de maneira que, os espíritos seriam confundidos, não recebendo a correta impressão quanto à fé e às obras, e resolvi escrever-vos. Afirmais esta questão com vigor exagerado. Veja, ele apresentava, mas com vigor exagerado. Há condições para recebermos a justificação e santificação e a justiça de Cristo. Sei o que quereis dizer, mas deixais uma impressão errada nos espíritos. Conquanto as boas obras não salvam alguma pessoa, né, não salve ninguém, é impossível que uma única alma se salve sem as boas obras. Então, Ellen White, ela começa a tratar com o Jones, olha, seja mais equilibrado, para de fazer isso. Pouco tempo depois, pastor Michelson, do que aconteceu em 1888, Ellen White, ela foi como missionária para a Austrália. E lá ela fundou o Avondale College, ela fez um trabalho fantástico. Mas na ausência dela ali nos Estados Unidos, levantou-se uma mulher por nome Anna Phillips, dizendo ser a nova profetisa da igreja. E adivinha quem caiu na cilada dela? Pastor Jones. E o pastor Jones chegou a dizer que esta mulher era a nova profetisa da igreja. E ele chegou mais a pregar na igreja, pegou os textos desta mulher e leu lá na frente. Ó, irmãos, aqui, olha, veja lá. E começou a ler o texto da mulher, leu o texto dela, depois pegou os testemunhos de Ellen White e disse, agora eu quero comparar. Aí leu o texto de Ellen White, só para que vocês vejam a comparação, tá vendo que realmente ela é a nova profetisa, até o texto é igual. Talvez essa Anna Phillips tenha escrito já de uma maneira parecida com a de Ellen White, né, se dizendo aí profetiza, mas olha que coisa impressionante. No dia seguinte a esta mensagem, ele foi aos Correios. E quando ele chegou lá, tinha uma carta carimbada com o nome Ellen White. Ele recebeu a carta
que tinha sido enviada um mês antes. E aí, então, olha o que acontece. Ele pega para ler a carta. Eu quero ler a carta que Ellen White enviou para ele. Tenho uma mensagem para vós. Supusestes que Deus vos comissionara a tomar a responsabilidade de apresentar as visões de Anna Phillips, lendo-as em público, unindo-as com os testemunhos de que o Senhor houve por bem dar-me? Não, o Senhor não pôs sobre vós este cargo, não vos deu esta obra a fazer, não tenhais, ou melhor, não desmereçais a obra misturando com ela manifestações que não tenhais positiva evidência de serem provenientes do Senhor, da vida e da glória. Recebi de Deus a advertência que ora vos envio. Não devia haver sido dado a Anna Phillips o encorajamento que tem tido. E isso tem sido grande dano para ela, firmando-a no engano. Sinto que alguns de nossos irmãos e irmãs estejam prontos a meter-se com estas supostas revelações e imaginem ver nelas as credenciais divinas. O pastor Alonso T. Jones, quando leu isso aqui, ficou sentado lá, estatalado assim, ó. Por quê? Porque Ellen White diz, por que você leu isso aí na igreja? Só que ela escreveu isso um mês antes de acontecer. E a carta chegou no dia seguinte. O pastor Tait chegou, encontrou com ele e disse, o que aconteceu? E aí ele pergunta, pastor, você me escutou pregando ontem na igreja? E o pastor disse, sim, eu escutei. Aí ele disse assim, olha, toma esta carta aqui, a data datada de 15 de março. Leia aqui. E o pastor leu. Quando ele leu, aí o Jones pergunta, como é que Ellen White sabia? Como é que ela sabia disso um mês antes? E aí o pastor disse, você sabe perfeitamente, Jones. Ou seja, mesmo durante assim os momentos de fracasso dele, ele dá uma escorregada aqui, uma outra escorregada ali, Ellen White está ali. Cuidado, não faça isso. E a princípio ele vai ouvindo, mas aconteceu exatamente o que você disse. O orgulho tomou conta dele. Por quê? Porque o pastor Jones ele começa a defender, a criticar a liderança da igreja, e na verdade essa crítica, Michel, só aqui para nós, e os teólogos que conhecem da história da igreja sabem disso, era motivada por um desejo de estar no lugar. Ele queria, na verdade, a posição. Então ele começa a criticar a liderança da igreja, porque não deveria ser assim e tal, e ele influenciou a comissão de tal forma que de fato foi tomada essa decisão de que não houvesse um presidente, mas que ele comandasse apenas uma comissão ali executiva, vamos dizer assim. E mais tarde, então, o pastor Arthur Daniels, quando chega na posição, em 1901 ele é eleito, e aí em 1904, quando a igreja percebeu que não deu certo o jeito de Jones, coloca ele como presidente realmente, e ao mesmo tempo já diz, Jones, você não quer ser presidente lá, acho que na Califórnia, se não me falha a memória, e ele aceita prontamente. E aí ele começa a tecer várias críticas contra a igreja, ele é aconselhado por Ellen White por diversas vezes, mas ele então resolve ir para Battle Creek para ajudar quem? Olha que coisa. Vou ajudar o Kellogg. Ele chega para Ellen White e diz, não, eu quero ir para Battle Creek. Ellen White diz, não vá. Ellen White aconselha, ele não faça isso. Não vá por esse caminho. Não haja dessa forma. Não, eu quero ir para Battle Creek, que eu preciso ajudar o Dr. Kellogg. Ele está num caminho errado. Na verdade, ele já tinha certa afinidade com as ideias. E aí foi o fim. Ele foi para, juntamente com Wagner, ele foi para a região de Battle Creek, se envolveu com Kellogg com a proposta de ajudar, e na verdade ele desencaminhou-se completamente, e aí chegou a escrever livros contra Ellen White, contra a igreja, abandonou a fé, tornou-se um perfeccionista, e aí foi então, olha, foi triste. Eu queria falar aqui já finalizando essa minha parte, Michelson, onde em 1900 e alguma coisa, ele pediu para ser 1909, está aqui no livro A Mão de Deus ao Leme, na página 206, ele pediu uma audiência, ele solicitou uma audiência com a Conferência Geral. Reuniram-se ali todos os líderes e o pastor Arthur Daniels estava lá. O pastor Arthur Daniels fez o que nós fizemos aqui, exaltamos as contribuições que eles deram, né, como ele foi importante para a obra e tudo mais. Mostrou, né, o que de fato, o passado, olha, você trouxe essa mensagem e tudo mais, mas disse, olha, entretanto você tem andado por caminhos que não
que não deve. E aí deu aquele aconselhamento, estendeu a mão e ele disse as seguintes palavras: venha, irmão Jones, venha, tipo assim, volte para casa, estamos aqui para te receber. Olha como era. Eu não vejo a igreja diferente, pastor Michelson. A igreja que quer abraçar o que erra, que quer abraçar aquele que desencaminhou-se, que quer abraçar aquele que está porventura fora, até criticando a igreja está querendo estender a mão e dizer: venha, meu filho, agora volte, abandone esses caminhos de erro. E a igreja estende a mão na pessoa do presidente, estende a mão e diz: venha, Jones, venha. Ele levantou-se e disse que todo mundo estava chorando. As pessoas estavam emocionadas, imaginando: agora Jones vai voltar, vai parar de falar mal da igreja, vai voltar para os caminhos do Senhor e teremos esse grande teólogo ao nosso lado outra vez. Ele levantou-se e o pastor Arthur com a mão levantada, esperando para cumprimentar, e de repente Jones se assenta e fala 3 vezes: não, não, não. Triste. Que triste. Ele abandona a fé, vai para uma outra igreja. A sua esposa, como o pastor Michelson disse, não o acompanhou, naufragou na fé, morreu fora dos caminhos do Senhor, juntou-se com o Dr. Kellogg e tornou-se um inimigo da igreja. Alguém que trouxe tanta luz. Este pastor Michelson também perdeu a credencial por apostasia, por defender panteísmo, por defender as ideias do Kellogg, por defender perfeccionismo, por voltar-se contra a igreja, por escrever um livro contra Ellen White, por descrever ataques ferrenhos contra a liderança da igreja. Por isso, ele perdeu a sua credencial. Ele mesmo não queria mais, as práticas dele já estavam realmente... E assim, dá até a impressão de que quando ele solicitou, né? Não, poxa, ele quer voltar. Solicitou uma reunião, mas ele solicitou a reunião para falar o que ele pensa, e quando a igreja disse: queremos você de volta, nós só queremos que você abandone os seus caminhos, ele disse não. 3 vezes. E sabe, pastor Michel, existem pessoas assim hoje, sabe? Elas querem ser ouvidas, querem falar, fazem até um barulho, criticar a igreja, né? Vamos fazer vídeo criticando a igreja, vamos escrever carta para falar contra a liderança da igreja, vamos mandar material aqui, espalhar material na internet criticando a igreja, queremos ser ouvidos. E a igreja pode até dizer assim: tá bom, fala, agora nós queremos que você volte, pare de fazer isso, queremos você aqui conosco, mas sem esse espírito de crítica. E sabe o que a gente tem percebido, pastor Michelson, é que infelizmente muitas dessas pessoas agem exatamente como Jones. Não. Elas só querem ser ouvidas, mas elas não querem ouvir. Elas só querem clamar, gritar contra a igreja, mas não querem abraçar a igreja, não querem segurar na mão da igreja, como deveria ter feito o pastor Jones. Infelizmente, essas pessoas agem da mesma forma. Não, o pastor Jones, ele não perdeu a sua credencial por defender a verdade. Ele não perdeu a sua credencial porque defendeu a justificação pela fé lá atrás. O pastor Jones perdeu a sua credencial porque ele, infelizmente, andou pelos caminhos errados, da mesma forma como Wagner, da mesma forma como Kellogg. São exemplos a não serem seguidos. Infelizmente, como você introduziu este nosso vídeo, Kellogg, Jones, Wagner, a história que se repete. Temos visto isso, pastor Michelson, hoje. O que você me diz? Eu só digo que não há nada de novo debaixo do sol, né? Infelizmente, o ser humano, ele é o mesmo, suas inclinações, suas falhas, suas tendências, e todos nós somos sujeitos ao vírus da vaidade, do orgulho, da autossuficiência, da arrogância, dos desvios sexuais, como aconteceu com Wagner, desse desejo de supremacia, como aconteceu com Jones, e de não querer trabalhar em comunhão com a igreja. Como disse o pastor Eleazar, só querer falar e não querer ser, né, não querer ouvir. Todos nós somos sujeitos, somos frágeis, somos suscetíveis e precisamos tremendamente da orientação de Deus, da guia do Espírito Santo e de humildade para reconhecer quando erramos também. Então que realmente esta nossa conversa aqui sobre esses 3 personagens que poderiam ter sido uma tremenda bênção para a igreja durante muito tempo, mas que tiveram essa carreira interrompida pelo pecado, possa de alguma forma servir para a nossa advertência aqui no século XXI, e que ao se levantar a apostasia ômega, que pelo que tudo indica será semelhante à alfa, né, nós possamos estar bem firmados na verdade, crendo na integridade da palavra de Deus, aceitando os testemunhos que Deus julgou por bem nos dar por meio de Ellen White, e
caminhando com o povo de Deus, o povo remanescente, que é aquele que vai chegar até a Terra Celestial. Eu vou deixar também com vocês uma indicação, vá ao meu blog, outraleitura.com.br, coloca no buscador assim, ó, Esperança para a Igreja. Eu gosto desse post, desse texto que eu escrevi, com várias citações de Ellen White, em que ela fala que essa é a igreja, esse é o povo, que chamá-la de Babilônia, achar que você pode ingressar num outro movimento como fez Jones e estar correto nisso, é a maior falha, é o maior erro que se possa cometer. Então, débil e defeituosa como possa ser, precisando de repreensões e de correções, mas Ellen White diz que Deus porá tudo em ordem. Amém. O que temos que fazer nós, então? A nossa parte. Pregar o evangelho, fazer o melhor para que a igreja seja um bom ambiente, estender a mão acolhedora, como fez Daniels, né, para os errantes, e orar por todos, por nós mesmos, por aqueles que estão na linha de frente, apoiar a igreja em sua missão. É isso que temos que fazer. E aí, com certeza, teremos um fim maravilhoso, como outros pioneiros tiveram também. Pastor Eleazar, muito obrigado aí por sua participação, por sua parceria, né? Estamos aqui em 2 canais e é uma bênção poder unir forças nesse momento. E também fica aqui o estímulo para que você conheça a história da igreja, leia bons livros sobre isso, né? Para que nós imitemos os bons exemplos e, por contraste, aprendamos dos maus exemplos e não cometamos os mesmos erros. Vamos terminar como começamos, com uma oração? Convido vocês, então, a orar conosco. Bom Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo registro da história que nos ajuda, muitas vezes, a corrigir também nossa rota, nós que igualmente somos falhos, somos limitados, pecadores. Por favor, Senhor, aceita a nossa vontade de ser leais a Ti, de fazer a Tua obra e de terminar o trabalho que começamos. E que Tu termines em nós o trabalho que em nós começaste. Amém. Bom Deus, possamos aprender da história de Kellogg, Waggoner, Jones, esses homens que começaram tão bem sua carreira, mas que terminaram de forma tão triste. Que nós aprendamos deles por contraste e não repitamos os mesmos erros. Continua, Pai, abençoando o pastor Eleazar, seu ministério, o meu também, minha família, a família dele, nossos canais também que sejam sempre instrumentos de bênção. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, a família de cada um, e permaneçamos firmes no barco, porque os icebergs serão quebrados e ele vai chegar ao porto seguro. Grande abraço. Um abraço, gente. Deus abençoe.